Olá, aluno! Tão importante quanto saber analisar ações é você possuir os seus próprios filtros e critérios. E é uma coisa que você vai ganhando com o tempo de ações que você não compra, né? De critérios de algumas empresas que você, mesmo sendo boa empresa, talvez você fale, não passa no meu filtro. E eu respeito muito isso, é importante que cada investidor tenha os seus filtros, eu possuo os meus. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de filtros que você pode ter, tá? Então, por exemplo, o primeiro filtro que muitas pessoas não gostam é de investir em estatais. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, né? Quando você olha os indicadores do Banco do Brasil, e vamos utilizar aqui o site Fundamentei, eu vou deixar como link aqui também no vídeo para você poder conferir o site, se você ainda não conhece. As pessoas elas não gostam de empresas estatais, por quê? Nem todo mundo, né? Muitas pessoas têm empresas estatais na carteira, porque há uma ingerência ali por parte do governo. Então, no caso aqui do Banco do Brasil, ele é 50% do Ministério da Economia, então ele é uma estatal, né? Aqui no site do Eduardo Cavalcante, do Fundamentei, ele mostra a estrutura, né, societária, se tem governo no meio, então você pode bater o olho aqui, ele já mostra que o sócio majoritário tem governo, tá? Então as pessoas, mesmo com bons indicadores de lucro, né, podemos ver aqui na coluna de lucros, tem ótimos, né, 17 bilhões de lucro, as pessoas não gostam de empresas que têm gerência do governo por conta disso. Um exemplo também é a Taesa, que ela é uma empresa privada, mas ela tem o majoritário dela é a CEMIG, que é uma empresa estatal. Então a gente pode ver aqui, né, a Companhia Energética de Minas, que é a CEMIG, ela tem 37% das ações ordinárias, né? Então, ações ordinárias são as ações dos controladores. Então a CEMIG é controladora da Taesa, que tem excelentes indicadores, né? Olha o histórico de lucro dela, né? Quando a gente olha aqui o gráfico de lucro, a gente vê um lucro sensacional, esse crescimento, paga ótimos dividendos. Tem uma base com bastante investidores, né? Então aqui no site a gente consegue ver também quantos investidores tem. Então, pessoas físicas aí, 38 mil. Então, 38 mil pessoas não ligam, né, do fato dela ser controlada por uma estatal, que no caso é a Companhia de Minas Gerais, né, Energética de Minas Gerais, que é a CEMIG. Tem pessoas que ligam e não teriam a empresa, além dela ter units também, né, igual eu falei, tem pessoas que não gostam dessa categoria de units aqui. Aí aqui é um outro filtro. Então, o primeiro filtro que as pessoas podem utilizar é o fato de ter estatal ou de ser controlada por alguma empresa de algum tipo de governo, seja o governo federal ou o governo estatal, ou até mesmo prefeitura, né, governo municipal. E um outro filtro é a questão da governança. Então, quando você pega uma empresa igual a Taesa, que ela tem ordinária, mas se a gente for ver aqui a quantidade de negócios da ordinária dela, é muito baixinha, né? Até é satisfatório, mas, por exemplo, 57 mil ações 373 negócios aí no dia, um volume de 540 mil. Não é tão ruim, mas se você for ver a preferencial, ela já tem um retorno maior, né? Já é 1 milhão de volume. Só que se você for ver a Unity, o volume é gigantesco, 66 milhões. Por quê? É onde tem a maior participação das ações a nível de mercado, é a Unity. Aqui no site mostra também, né? Então, 37% ordinárias, 97,8% de PN, você junta a Unity aqui. Então, tem pessoas que não gostam de investir em empresas que têm Unity. Ela gosta de ações do novo mercado, não ações de nível 1, nível 2, e nós tivemos uma aula só para falar sobre isso, né? Governança. Então, se você não lembra o que é critério de governança, retorna nessa aula, e aí você vê onde nós falamos sobre ON, PN, Unity, qual que é o nível novo mercado, que é o nível máximo de governança. Então, isso não quer dizer que a empresa é ruim, né? Nem por fato dela ter nível 2, nem pelo fato dela ter um governo no meio, mas tem pessoas que têm esse filtro, e aí cabe a nós respeitarmos, né? Tem pessoas que não gostam de empresas como a Paranapanema. E aí vamos ver aqui o motivo. Paranapanema. Primeiro que ela já é uma empresa que atua no setor cíclico aí, né? Apesar de ter um governo no meio aqui, mas não é majoritário. É um setor de siderurgia, que é um setor cíclico. Lembra que nós aprendemos sobre o que são empresas cíclicas, né? Que aquele sobe e desce. E aí, quando a gente vai ver aqui a receita, a empresa vem perdendo receita, né? E receita é uma coisa que você não pode perder, não tem como. Então você pega a receita, ela vem caindo, né? Um sobe e desce danado por conta dessa questão aí de ser cíclico, né? Olha o lucro, muito instável. Então tem pessoas que não gostam de lucro assim, e tem razão, né? Uma montanha russa total. E aqui prejuízo, né? Então, ó, prejuízo. Na verdade, desde 2016 é uma ação que não vem tendo lucro, né? Então o ROI negativo, não tem ROI, não tem margem, porque
Olha a dívida. Dívida ali, aqui é outro critério importante também, né? Mencionar, que é a dívida. Então tem pessoas que não gostam de investir em empresas que têm uma dívida muito alta, uma dívida líquida por EBITDA acima de 3, aqui está 11, 7, 23, ó, gigantesca, né? E além disso não tem lucro. Então, esse aqui sim é um critério muito legal. Tem pessoas que não investem em ações que não pagam dividendos, eu já não gosto desse critério, porque às vezes a empresa precisa reter uma parte dos seus lucros para poder crescer. Vamos citar um exemplo aqui, a Raia Drogasil. Então, a pessoa fala, eu não vou investir em empresa que não paga dividendo. Mas se você for ver a valorização da Raia Drogasil, por exemplo, que não paga dividendos, ela é gigantesca. Olha esse retorno histórico dela aqui, em 22 anos. 160 mil por cento, em 11 anos, 1.217%. Então, assim, olha isso aqui. Ah, mas não paga dividendos. Mas olha o retorno da ação. Né? Olha a cotação histórica dela. É coisa surreal. Então, saiu ali de 17 centavos para custar R$112 hoje. E não paga dividendos. Né? Como que eu sei que ela não paga? Na verdade, ela paga dividendos, mas ela paga muito pouquinho. Né? O payout dela, ó, 23, 24, 34%. Provendo aí de 171 milhões, 174 milhões. Então, assim, paga o mínimo, né, que é o 25%, que é de acordo com a lei das SAs, nós aprendemos sobre essa lei aí. Mas é uma empresa que precisa continuar retendo parte do caixa para continuar se expandindo. Então, você vê que ela tem lucro, né, a margem é baixa, porque ela é uma varejista, né, então costuma ter uma margem baixa mesmo, mas tem um ótimo ROI, tem caixa, dívida totalmente equilibrada, gera muito fluxo de caixa operacional. O CAPEX dela sempre aqui utilizando, porque ela precisa, o CAPEX nós aprendemos, né, que aquela é o que a empresa precisa para aquisições, então ela usa bastante CAPEX também para continuar se expandindo, abrindo novas lojas. Então você vê uma loja aí, você vê uma farmácia da Raia Drogasil a cada ponto. Então, pô, não paga dividendos, né, paga pouquinho dividendo, mas olha o retorno histórico que ela deu em valorização. Então, na minha opinião, não é um critério interessante você não investir numa empresa porque ela não paga dividendos, tá? Não é um critério interessante esse, mas tem pessoas que utilizam. Então nós vimos aqui critérios que as pessoas costumam utilizar: estatais ou empresas que possuem, a estatal tem alguma participação, empresas que não possuem lucro durante muitos anos seguidos, isso é um ótimo critério, eu concordo também, né? Empresas que têm um nível de governança que não seja novo mercado, né? Que possui units, tem pessoas que não gostam, então respeito também. Mas, por exemplo, você não vai investir no Itaú ou no Bradesco por conta disso? Então, você às vezes tem que abrir mão, tá? Mesmo que eu conheço pessoas que não investem em units, mas tem Bradesco e tem Itaú que não tem units, mas por outro lado, vamos até conferir aqui uma ação do Bradesco, por exemplo. Mas por outro lado, elas não têm, não é novo mercado. Então, por exemplo, o Bradesco é nível 1, ela tem 28% de ações ordinárias e 97% de ações preferenciais, tá? Então, mas até que o Bradesco ele tem uma ótima... A ação ordinária do Bradesco tem uma ótima saída, ó, 102 milhões o volume diário. Então, assim, dá para investir tranquilamente. É claro que a preferencial tem muito mais, né? Chega na casa de 1 bilhão. Agora, você pode ter a ação ordinária do Bradesco, ficar do lado do controlador, e ele tem uma ótima liquidez. 102 milhões no dia, 14 mil negócios por dia, tranquilo. Então, mesmo tendo ação preferencial aqui, a ordinária dá uma boa opção. Então, por isso que quem olha, muitas vezes a pessoa abre mão para ter um Itaú e um Bradesco desse filtro, né, de governança, e aceita aí empresas de governança nível 1 quando a ordinária possui uma boa liquidez. E tem que abrir mão, você vai deixar uma boa empresa por conta disso? Então, são alguns critérios e alguns filtros que você como investidor vai amadurecendo, vai começando a ter, né? Vamos citar um outro exemplo aqui de uma empresa que ela tem duas coisas negativas, mas muita gente tem em carteira, é a Petrobras. O que a Petrobras tem? Ela é novo mercado, até aí ok, né? Então a questão da... não, mentira, ela não é novo mercado, ela é nível 2, então as pessoas já não gostariam, porque ela já não é novo mercado. União Federal, ou seja, é uma empresa do governo, é uma estatal. Atua com o setor de petróleo e gás, que é um setor totalmente cíclico, né? Aquela montanha-russa. Então ela tem 3 pontos aí que muitas pessoas não colocam, que não passam no filtro das pessoas, mas quando você vai ver o total de investidores que investem na Petrobras, 373 mil pessoas físicas, né? Deve ser uma das empresas que mais tem pessoas físicas investindo nela. Então, em alguns anos teve prejuízo, né? 2014 a 2016 aí,
15, 16, prejuízo na casa de bilhões, aí vem recuperando, né? Aí agora apresentou prejuízo também de 12 bilhões. Então, é uma empresa aí, é um critério interessante para quem não quer investir. Você tem 3 motivos aqui, né? Governança, governo e não tem lucros consistentes e é uma empresa é uma empresa de commodity, né? É uma empresa cíclica. Eu tenho na minha carteira a SLC Agrícola, que é uma empresa de commodity agrícola. Por outro lado, não é um bem escasso, né? Então, o petróleo ele é um bem escasso. Um dia vai acabar, pode levar décadas, séculos, mas vai acabar. A comida não, então por isso que eu aceito o TSLC Agrícola, que é uma commodity agrícola, mas é de um bem essencial, né? Um bem de consumo essencial aí. Então, também é um bom filtro para você começar a pensar. Então, nessa aula aqui eu quis mais mostrar para vocês que é importante você como investidor começar a ter os seus filtros, mas às vezes você vai ter que abrir mão se for uma ótima empresa, né? Então, por exemplo, o setor de aluguel de veículos, né? Nós fizemos análise aqui já de algumas empresas de aluguel de veículos. É um setor que eu tenho minha dúvida sobre a perenidade do setor, né? Sobre a barreira de entrada, mas quando a gente olha as 3 empresas que compõem o setor, a Movida, a Localiza e a Unidas, os números são excelentes. Então, assim, eu coloquei na minha carteira uma dessas empresas. Por quê? Eu tive que abrir mão, né, desse filtro de perenidade, ou seja, eu gosto de investir em empresas que tenham setores perenes, que eu imagino que daqui a 30, 40 anos vão continuar existindo, que tenham boas barreiras de entrada, porque eu vi que as empresas eram muito boas. Então, às vezes, você tem que abrir mão de alguns critérios, de alguns filtros que você tem para colocar uma boa empresa na carteira. E a diversificação salva, né? Então, você vai diversificando, você vai diluindo o seu risco conforme você aumenta o seu leque de exposição em setores diferentes, em empresas diferentes. Então, nós aprendemos também na aula aí sobre riscos, né? Que o risco não sistêmico você consegue resolver com a diversificação. Tá? Então, nessa aula é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Um abraço.